Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso recebê-los aqui num dia tão especial para a Emaster DJ em apoio, em conjunto com a AWS. Estamos lançando hoje oficialmente o Academia AI, ou para os mais íntimos, Academia. É, o nosso propósito hoje é lançar uma plataforma que vai além de um simples LMS, além de uma plataforma EAD. O nosso propósito é lançar uma nova experiência de aprendizagem, tanto para o professor quanto para o aluno e também para os gestores, administradores da educação. Bom, primeiramente, quem sou eu? Eu sou Hildo Gomes, diretor comercial da Emaster. Junto comigo hoje está o Roger, nosso CEO na Emaster, e o idealizador do produto dessa plataforma tão esperada, que é a Academia, Eduardo Marques. Bom, primeiramente, quem é Master, quem é DJ, por que que estamos aqui? Roger, quem que é Master? Vamos lá. A Imaster é um parceiro da AWS. Nós somos uma empresa focada em tecnologia, em modernização de aplicações, em levar aplicações para a nuvem, levar essas aplicações de uma forma mais performática e com um custo mais baixo. Isso é o que a gente vem fazendo nos últimos quase 15 anos, né? 15 anos já, com um sucesso muito grande. Nós tivemos contato com alguns projetos que são projetos muito interessantes e foi feita uma joint venture entre essas empresas para o desenvolvimento de uma nova solução. Eu vou falar, acho que a maioria das pessoas sabe o que é a AWS, ela está até aqui na minha roupa. A AWS é a Amazon Web Services, é o braço da Amazon que cuida de soluções de nuvens. Então, quando a gente é, migra uma aplicação para a nuvem, quando a gente leva algum serviço e apoia algum cliente, existe todo um arcabouço de ferramentas dentro da Amazon que tornam esse processo ou mais performático, ou mais seguro, ou mais rápido, ou mais eficiente, ou com um custo mais baixo. O nosso trabalho é fazer essa atuação. Então, aqui está uma união de empresas. Nosso braço é o braço de execução desse tipo de atividade. Pessoal, só para a gente entender um pouquinho melhor aqui o perfil de cada um de vocês que está assistindo. Quem aqui já conhece a AWS? Quem aqui já teve alguma experiência com a plataforma da Amazon Web Services? Lembrando, né, a Amazon Web Services, a AWS, é a maior empresa do mundo prestadora de serviço. Ela praticamente fundou o conceito de nuvem. Então, a gente está falando aqui de uma plataforma global. Eu quero deixar claro aqui também para vocês que mandem suas perguntas aqui no chat, que a gente vai responder vocês todos no final, tá? Fiquem tranquilos que a sua pergunta vai ser respondida. Eduardo e EDJ. Bom, a DJ é especializada em tecnologia educacional. Então, a nossa especialização, a nossa expertise é em plataformas educacionais, né? Então, a gente entende no EAD que o AVA, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, o LMS, e no caso que a gente trabalha, que é o Moodle, é o nosso campus universitário. Então, é nele que a gente opera, né? E ele opera numa base tecnológica. Então, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em tecnologia e educacional, porque tudo que ocorre dentro desse ambiente requer tecnologia, né? Então, assim, mas o nosso maior foco foi o quê? A produção de conteúdo, metodologias, níveis de interação. Então, a gente já tem uma longa experiência em ambiente corporativo. Nesses 13 anos, a gente esteve muito ativo em ambiente corporativo, público e privado, em escolas também, na área pública e privada. Então, assim, a nossa expertise é pegar um material bruto ou uma ideia e produzir essa ideia e tangenciar essa ideia num ambiente virtual de aprendizagem. Então, se eu tenho um artigo, um e-book, eu tenho que ser capaz de transformar aquele e-book num curso, aplicar aquele curso, monitorar aquele curso e fazer todo o desenvolvimento. Então, basicamente, a gente leva desde a produção, seja autoral ou a gente receber esse conteúdo, até a certificação do aluno. Tudo no ambiente EAD. Legal. A gente está falando que a academia nasce de um tripé que sustenta ele, né? De uma empresa focada no acadêmico, na produção de conteúdo, na estruturação de cursos, de outra empresa focada em tecnologia, na construção de plataformas com alta tecnologia, robusta, resiliente, performática, e de toda a infraestrutura AWS global e pioneira, a maior infraestrutura em nuvem do mundo. E aí tem uma vantagem que a gente está trazendo nessa parceria,
porque a gente pesquisa a parte de conteúdo, a gente pesquisa a parte de metodologia, mas nós não temos a capacidade de pesquisar a área de tecnologia. Qual que é a nossa junção? Vocês têm, a Inmarsat tem essa capacitação. Então, cada um vai poder focar numa determinada estrutura tecnológica. Então, para a gente é muito mais confortável ter um parceiro do que apenas um fornecedor. Então, assim, mesmo na Inmarsat, enquanto ela é fornecedora, é diferente quando a gente bolou a academia, né? Então, assim, agora há um desenvolvimento conjunto. Esse dia é um dia muito esperado, né, Hilda? A Muito gente esperado. eu conversando com o Eduardo já da DJ há bastante tempo, que esse produto vem sendo construído. Não foi uma decisão de fim de semana, não foi uma decisão de algumas horas de reuniões. Isso vem sendo tratado e discutido já há praticamente 1 ano e meio, né? 2 anos que a gente já tem, que a gente começou com essa ideia e o produto vem sendo formado. O volume de informação e o volume de novidades que nós temos, ele é muito grande. Eu vou tentar organizar aqui um pouco desse processo de apresentação inicial, mas todos vão ter a possibilidade alternativa de conhecer o produto de uma forma mais hands-on em breve, assim, após o lançamento. A ideia nossa é fazer uma apresentação inicial do que se trata, o que a gente está trazendo, o que é o Academy AI. Então, eu peço o idealizador do projeto, o Eduardo, que é quem tem muita experiência nessa área. A gente da área de tecnologia, a gente constrói o prédio, você é o arquiteto que fez o projeto arquitetônico. Apresenta para o pessoal qual que foi a sua ideia, o que a gente trouxe. Bom, nesse primeiro encontro que o Roger falou, a gente fez uma convergência de ideias entre uma longa experiência de área de educação à distância, uma plataforma Moodle, com possibilidade de inovação no uso da IA. Então, esse encontro foi um encontro, assim, muito feliz, porque ele estava no campo das ideias, mas das ideias possíveis, né? Então, a gente veio trabalhando durante esse 1 ano e meio e chegamos à conclusão de que a gente tinha que evoluir e não começar tudo do zero. Então, se a gente tinha uma plataforma Moodle e que nós nomeamos aqui como Moodle Evolution, é porque nós entendemos que a gente tinha que usar o melhor possível dessa plataforma, tirar dela o que ela tem de bom, tirar no sentido de aproveitar e tirar no sentido de melhorar aquilo que não é bom. Nós temos ciência que o Moodle é uma plataforma muito utilizada, mais utilizada no mundo, mas que ela provoca algum amor e ódio, né? E que algumas pessoas têm experiências que não são muito boas e etc. Então, assim, o nosso convite é também para quem não teve uma experiência muito boa, ou para quem ainda não tem experiência, ou para quem tem experiência e quer fazer uma melhoria, estar conosco, né? É interessante você colocar esse ponto. Então, o que a gente construiu? A gente construiu uma plataforma que ela contempla uma série de demandas correlacionadas ao ensino à distância, para tornar a experiência de ensino à distância para universidades, faculdades, para o setor privado, ou qualquer empresa ou instituição de ensino que queira ter uma plataforma mais robusta, ela possa vir a utilizar. Então, o que nós construímos? Aproveitando isso que o Eduardo mencionou, aproveitando esse amor e ódio que o Moodle desperta, nós identificamos os pontos que seriam os pontos fracos ou negativos, ou os pontos que são frágeis nas implantações de Moodle, que o Eduardo tem muita experiência em acompanhar, que nós conhecemos, dando suporte, e fizemos uma correção desses pontos, mitigamos esses problemas, atacamos esses pontos de risco. Eu vou entrar um pouco mais no como isso foi feito, é um lado menos bonito da apresentação, que é a camada mais técnica, acho que as pessoas não querem saber tecnicamente como é que as coisas são feitas. E o lado positivo, quer dizer, o lado da plataforma que as pessoas utilizam, ela é a plataforma mais utilizada hoje no mundo para ensino, é uma plataforma amplamente utilizada no Brasil. Nós mantivemos essa compatibilidade. Então, o que a gente construiu, que nós chamamos, começou inicialmente com o nome de Moodle Evolution, que é aproveitar essa base de quem já possui o Moodle e evoluir esse uso para os usuários, transformar essa experiência dos usuários, atuando nos pontos que são negativos, resolvendo esses pontos, e no ponto positivo, que é a ampla utilização, não descartando essa base. Então, para você que utiliza já o Moodle, que você tem essa experiência com a plataforma, o nosso processo permite uma transição suave. Partindo desse ponto,
que é utilizar uma base amplamente conhecida e reconhecida no mercado, o que nos dá um caminho para começar. Nós não estamos começando do zero, nós estamos partindo de uma base de empresas ou usuários que já têm conhecimento, utilizam o Moodle. Se a empresa não utilizar, se a empresa não tem experiência, está começando, como nós temos clientes que estão partindo por esse caminho, não há problema algum. Mas essa decisão, ela começou a partir desse ponto. Isso foi só o início da discussão. Quando a gente tem a camada de IA adicionada, que eu vou pedir ao Eduardo para explicar um pouco mais, que é a camada para ajudar o aluno e ajudar também o professor. Porque os dois têm papéis distintos no uso de uma plataforma de LMS. Cada um tem as suas dores, as suas dificuldades, as suas necessidades, e a IA pode ajudar de forma distinta. E foi essa atuação que o Eduardo fez. E no caso, voltando na parte, vamos dizer, que foi o projeto inicial de infraestrutura, quando a gente discute com os clientes que utilizam, quando a gente aborda o mercado, a sua experiência pessoal, ela é recheada de dores, né? De experiência de dores. Eu não sei se é o melhor caminho a gente, quando vai fazer uma apresentação, ficar falando de dores e de problema, mas eu acho interessante dizer o motivo do qual a gente escolheu a plataforma de nuvem da AWS, quais são essas dores mais comuns que a gente observava e que hoje são mitigadas. A gente está vivendo um momento muito crítico na educação, onde a falta de personalização, o baixo engajamento dos alunos, a dificuldade de manter a consistência e a evolução no aprendizado se tornam desafios muito grandes para os gestores e para os professores, né? E o Academia nasceu para ser a junção de inteligência artificial, uma infraestrutura global e metodologia, né, pedagógica, né, dentro de uma plataforma que já é bem conhecida pelo mercado, como o Eduardo falou, o Moodle. Mas mais do que ter um Moodle simples, é ter uma evolução, é você poder evoluir nesse processo trazendo ferramentas que são importantíssimas para todo o processo de aprendizagem dos alunos. Acho que as pessoas estão mais interessadas em saber. Depois eu entro com a parte mais chata, que é a parte como que a gente resolve as dores de disponibilidade, de escalabilidade da solução, robustez de segurança, dar esse conforto para quem vai migrar para uma plataforma. Esse tipo de dor eram dores muito comuns, mas eu acho que as pessoas querem saber mais o que a gente traz de novo, o que é o mentor IA, o que é o professor IA, como é que são essas abordagens de uso de IA para o aluno e para o professor, a questão do Conecta. Traz um pouco dessa sua experiência e o que a gente construiu no Academia com esses recursos. Um incômodo, não vou falar de dores, né? Porque do meu lado, né, de quem fornece serviço, acompanha as instituições, a gente via durante muito tempo as pessoas focando na produção de conteúdo muito elaborado, conteúdo muito caro, um conteúdo muito simples. E a metodologia ficava, às vezes, muito em segundo plano, porque a gente não tinha condições de, num curso autoinstrucional, que é a maior parte do que se oferta no mercado para cursos livres, cursos de extensão e corporativos, a gente não tinha condição de criar tutores e mentores, porque isso é financeiramente inviável. Então é um paradoxo. Você fala, olha, o EAD ele é escalável, eu consigo pegar uma plataforma, colocar na AWS, nós somos clientes da AWS, então nós passamos por isso, ela é estável, ela é escalável, mas falta a questão humana. Ou seja, aí eu vou ter 10 mil, 20 mil alunos, se eu fizer uma divisão por 100, eu vou ter o quê? 100 tutores, 150 tutores, por diversas temáticas, isso é financeiramente inviável e a gente não tem tantos profissionais disponíveis para dar essa cobertura. Então, na nossa conversa, o que a gente começou a perceber? Que essa lacuna ela poderia ser coberta por uma inteligência artificial. Por quê? Porque ela é guiada pelo professor, ela se baseia no conteúdo do professor e ela vai cobrir toda essa lacuna 24/7, 365, de uma forma economicamente viável e, em termos de educação, totalmente eficaz. Então, o que nós estamos trazendo aqui hoje, e estamos oferecendo, é o quê? É cobrir um espaço que não tinha e permitir a escala de fato, sem deixar o aluno ou o cursista estudando sozinho. Né? Então, o professor, normalmente, no curso institucional, ele coloca lá o conteúdo, algumas atividades de teste e pede uma prova.
Durante todo esse tempo, o aluno está sozinho. Agora não. Agora ele vai poder acompanhar. Então, no AI Mentor, especificamente, a gente vai basear sempre no conteúdo do professor. A gente não deixa ele buscar na internet ou em qualquer outra base de informação nada que não seja produzido pelo professor. Então, a gente sabe que a educação é customizada. As pessoas não querem simplesmente um conteúdo genérico e que seja replicável para um para outro. Todo mundo tem sua experiência acadêmica, tem sua vontade de montar o conteúdo. Então, o AI mentor vai estender esse braço do professor e vai levar até o aluno todas as dúvidas que ele precisa tirar, todos os exercícios que ele tem que fazer, todos os cálculos. Então, a nossa primeira ideia, e ela vai progredir, a gente já está progredindo, é fechar esse processo e tirar essa lacuna e permitir, pelo menos é a primeira vez que eu vejo, em mais de 20 anos de AD, a gente falar que a gente está fazendo um crescimento em escala com acompanhamento, né? Esse foi o motivo pelo qual nós embarcamos nesse projeto, né? A ideia de ter uma exclusividade num tipo de solução e é uma área tão ampla, onde todos estão fazendo muito do mesmo, né? As pessoas fazem mais do mesmo. A nossa intenção foi exatamente essa, trazer uma camada de robustez, utilizar a experiência da AWS para manter esse custo acessível, para que a solução fique nos padrões brasileiros, né? A gente não pode criar uma solução aqui para orçamento americano, né? Que as soluções lá têm outro patamar. E ter essa camada de inovação. Um dos pontos, quando a gente menciona o Evolution, um dos pontos que faz diferença é que plataformas pré-existentes que estão em operação e que, por bem ou por mal, estejam funcionando, o nosso processo de migração ele é um processo que pode ser feito por etapas. Então, a gente pode levar cursos em uma sequência, as plataformas elas se integram, a gente consegue manter os dois ambientes funcionando de forma paralela, que isso também gera muito mais conforto e segurança para o cliente, que tem o desafio de fazer uma migração de uma plataforma muito grande ou múltiplas plataformas. Então, esse é um outro ponto também que a gente teve uma preocupação em tratá-lo no projeto, né? Porque é uma mudança de paradigma, né? Então, assim, a gente, ao trazer uma plataforma, a gente tem que ter uma versão correta, plugins do Moodle, né? Nas versões corretas, para que a gente tenha o AI Mentor funcionando. Então, a gente tem quase que assim, é um pacote. A gente tem falado muito sobre isso. Ele tem um critério de qualidade, ele tem uma razão de ser, para a gente ter segurança de entrega daquilo que a gente falou, né? Se vai ter uma segurança que a IA vai responder aquilo que a gente deseja, ela precisa também seguir alguns requisitos técnicos. Um dos pontos que nós nos preocupamos, eu mencionei, mas eu vou repetir, é que plataformas hoje pré-existentes, com uma quantidade muito grande de cursos e que não utilizam as ferramentas de IA, que porventura estejam apresentando algum tipo de problema, velocidade, lentidão, dificuldade de gestão, o que faz com que, às vezes, muitas empresas queiram trocar de plataforma, queiram sair. Esse perfil de cliente, ele também pode ser atendido com as ondas de migração, porque a gente pode ter os dois ambientes funcionando em paralelo, obviamente a parte de IA funcionando no Academia A, mas o cliente consegue manter os dois ambientes em paralelo funcionando e migrar os cursos de forma gradual, à medida que ele vai tendo a segurança do uso da plataforma nova. E aí, Roger, eu queria complementar o seguinte, deixar bem claro para todo mundo, tá, gente? Quando a gente fala da migração da plataforma, migração de versão e adequação, não há perda de nada. Então, assim, vamos imaginar que a IA, o nosso AI Mentor, ele tem que ter uma base de informação, e essa base está dentro do Moodle. Então, se a gente traz um cliente para a gente e aplica a tecnologia, tudo aquilo que ele produziu, todo o legado dele em termos de conteúdo vai ser aproveitado. Então, a gente não tem perda de nada nesse sentido, a gente tem só ganhos. Porque qual que é a técnica do AI Mentor? Ele vai identificar o usuário, vai identificar o aluno, vai identificar os cursos que ele tem e vai responder com base no conteúdo que estão dentro daquele curso. Eu tenho um Moodle na versão 3.9, quero passar para a versão 3.5. Meu Moodle está lento
o armazenamento tá inviável, nós vamos fazer esse tratamento. Ou seja, nós vamos trazer isso para o ambiente, vamos organizar o ambiente, vamos tornar o ambiente viável, e a partir disso a Inventor entra e vai ter o mesmo nível de performance, porque a organização do conteúdo já está lá. Então, as diretrizes que ele tem de busca, elas vão operar normalmente num ambiente que é criado do zero, ou que a gente faz uma migração para cá, independente da versão. Então, os problemas que ocorrem nos clientes que têm esse tipo de situação, lentidão, correção de avaliação, trava, isso vai ser resolvido quando a gente vai cá pela Emaster junto conosco no primeiro momento. Então, isso a gente pode considerar como uma ação resolvida. E, Eduardo, a gente está mencionando aqui os clientes que já utilizam. A gente falou como no início, né? O cliente que tem a dor, nós vamos resolver essa dor deles. Isso está tratado como já solucionado. Mas a gente também nós temos com projetos aqui em andamento, clientes que não têm experiência com Moodle, não conhecem, então começando processos do zero. Ou mesmo clientes que já utilizam a plataforma e querem lançar cursos, que isso é um processo dinâmico e contínuo, um processo vivo. Fala um pouquinho sobre o Professor IA. Assim, a gente tem... então, isso, nós estamos falando um pouco técnico, agora vamos um pouco mais para a experiência e a vivência de quem está começando. A gente entende que nós temos que prestar uma consultoria de início a fim, né? Enfim, a gente não sabe quando, mas a longo prazo. Então, a gente, ao receber a pessoa que não tem experiência, a gente vai fazer todo tipo de orientação, né? Projeto pedagógico, capacitação de equipe, como é que ele vai usar essa plataforma. E dependendo do porte que ele tem, um centro universitário, uma faculdade ou uma empresa, ele vai precisar de produzir conteúdo, né? Então, a gente vai receber essa equipe e vai oferecer o AI Professor, porque ele tem que seguir necessariamente para conectar com a AI Mentor e conectar com o Moodle um padrão de produção de conteúdo. Então, a gente fez assim, uma otimização muito grande. Então, vamos pegar um exemplo. Um curso que tenha 2 módulos. Ele tem que ter uma abertura, com boas-vindas, um plano de ensino, algumas regras pré-definidas. Ele tem que ter o conteúdo, tem que ter uma atividade, ele tem que ter um fechamento. Então, esse aí, professor, ele vai orientar toda a produção de conteúdo e vai levar esse conteúdo para dentro da plataforma de uma maneira muito simples. É diferente do professor ter um checklist em mãos e ter que produzir isso. Não, aí o professor ele vai ajudando na escrita do texto, ele vai pegar o plano de ensino padrão da instituição, ele vai pegar todas as referências que a gente colocou e vai apoiar o professor na produção do conteúdo. Para não ter um fragmento, uma quebra. Né? Nós temos um inventor que funciona bem com base no conteúdo, mas esse conteúdo não está de acordo, não tem amplitude nem a profundidade que o inventor precisa para trabalhar. Então, a gente vai fazer o quê? O que a gente pode fazer, né? Na recepção, preparar tudo. Preparar todo o ambiente, preparar todo o conteúdo, todas as metodologias, o AI Mentor, para que eles possam operar. E a gente vai acompanhar. A experiência da DJ era mais acadêmica, mais pedagógica, né? Então, o que nos associou com a Emaster e a Academia surgiu foi essa conjunção, que é rara, né? De uma equipe, de uma empresa de tecnologia com uma empresa de educação. Então, assim, da gente passar a mensagem para vocês que não estão sozinhos, estão conosco em todos os níveis. Desde a operação da plataforma até o helpdesk do aluno, suporte ao professor, suporte de gestão acadêmica, né? Então, basicamente é isso. Estamos falando, né, de uma evolução real na experiência de aprendizagem e ensino, né? Desde de oferecer uma trilha adaptativa com análise de desempenho, tutoria inteligente e uma infraestrutura totalmente escalável, performática, segura, né, dentro de um ambiente altamente tecnológico, usando os recursos mais avançados que você pode ter nesse contexto educacional. Então, a nossa proposta é levar a sua plataforma de ensino e todas as suas metodologias de ensino à distância a realmente o próximo nível. Eu vou ter que entrar um pouco, né? Eu sou engenheiro, eu preciso falar um pouco. Eles falam que quando você está dirigindo um carro, ninguém quer pensar em pneu, né? Ninguém lembra da propaganda? Acho que era da Pirelli, né? Ninguém pensa em pneu quando o carro está... Você pensa em muitas outras coisas, mas
É importante ressaltar, pela experiência que a gente tem, o que a gente trouxe com a AWS é o uso de um ferramental de serviços que você não encontra em ambientes de data center. É importante destacar o que é um data center, o que é uma solução on-premise, em casa, ou uma solução de data center, ou uma solução de nuvem pública. E dentre as soluções de nuvem pública, o parceiro AWS ele possui uma série de ferramentas que, quando a gente leva aplicações para esse patamar de demanda, a gente consegue ter um resultado que é efetivo em custo, ele fica barato, e ele tem escalabilidade e desempenho. Então, a gente mencionou aqui clientes que vão fazer ondas de migração, que começam com um curso, 2 cursos, depois vão passar para 10, 30, 40, 50 cursos. O processo de adaptação da infraestrutura à demanda é dinâmico, bem como várias outras empresas já utilizam desses recursos. A gente tem a iFood, Netflix, essas empresas têm essa variabilidade de carga e utilizam infraestrutura de nuvem pública para isso, com recursos que a nuvem pública oferece. O nosso papel foi trazer essa experiência e implementar essas soluções para outros parceiros, com uma solução construída a 4 mãos. Então, de novo, né, como a gente fala de evolution, é evolution tanto na forma como o produto é consumido pelo aluno e professor, mas também como ele é executado dentro da infraestrutura, para a gente poder entregar e garantir isso que a gente está falando. Então, se a gente fala que o ambiente é estável, que ele performa, que ele é seguro, que ele tem escalabilidade automática, e a gente pode dar essa tranquilidade para quem estiver contratando o serviço. Eu acho que essa união, né, fechar esses pontos todos, torna o produto até mais robusto. E aí, o que a gente, vou colocar assim, a gente, equipe da IJ, né? A gente percebe quando a gente se depara com uma infraestrutura, como você colocou, esse pneuzinho bem alinhado e balanceado, né? A gente consegue fazer uma evolução. Então, se a gente tem, por exemplo, hoje no Moodle Evolution, redundante isso, mas um dashboard, um painel com diversos níveis que atende coordenador de curso, que atende gerente, que atende coordenador, vice-presidente da empresa, várias camadas, com registros que não tem limite e que são super eficazes a um preço acessível, isso quebra um pouco a lógica do Moodle e oferece uma coisa nova, né? Então, assim, análise de aprendizagem, avaliação preditiva, tudo que a gente vai aplicar na pedagogia ou na andragogia, ela tem que estar baseada em uma tecnologia, numa performance. Porque senão você tem que fazer restrições. E o que a gente encontrou nessa parceria foi a possibilidade de expandir. Então, nada do que a gente fala aqui sobre eu posso fazer pergunta, o AI Mentor pode gerar para mim um quiz, ele pode fazer um resumo de um texto para mim, ele pode me ajudar a escrever um texto. A gente não tem visto limite, né? Então, sim, é importante você colocar, porque vamos lá, o que a entrega do Academia gera, então a gente nem fala mais agora de Master e DJ, agora a Academia é um ente com vida própria. O que ele, assim, dentro do histórico do desenvolvimento, é uma reengenharia baseada numa plataforma. Essa plataforma muito utilizada, com dores e tudo, sendo repetitivo, tem uma base instalada muito forte, tem uma cultura de uso muito grande, que isso vale a pena ser aproveitado, mas foi feita toda uma reengenharia. Então são times de desenvolvimento, times de arquitetura de nuvem, times de IA, times de segurança, times de análise de dados, times trabalhando com soluções de BI para gerar painéis e ferramentas de controle, times que têm uma profunda experiência em desenvolvimento de plataformas integradas, desenvolvendo módulos para fazer essa integração. Então, é uma nova abordagem. Ela não é simplesmente uma nova instalação de uma abordagem antiga. É uma nova abordagem para um conceito que já é muito conhecido. Tanto que a gente pensou em usar o nome Revolution ainda no momento, mas como a gente preservou muitas estruturas do Moodle, né, muitas coisas, a gente optou até pelo nome Evolution. Evolution. É uma nova versão, vamos dizer assim. A gente não está... A gente revoluciona, mas sem necessariamente ir contra, né? A gente não está surfando na onda do Moodle, que é uma ferramenta muito especial, e fazendo todas essas melhorias que a gente entende. Então, assim,
Nós resolvemos com a AI Professor a produção de conteúdo, nós resolvemos com a AI Mentor a questão do acompanhamento do aluno, resolvemos também todo o acompanhamento dos stakeholders dentro do ambiente. Então, a gente não vai conseguir falar tudo isso agora, a gente vai ter os momentos de apresentar, os momentos de ter experiência e tudo, mas a ideia, acho que a ideia central é essa. E a inteligência artificial generativa, ela nos dá uma possibilidade muito grande. Então, assim, eu queria também reforçar que o AI Mentor, ele faz aquilo que a gente direciona para fazer. Eu não queria que a gente tivesse a ideia que ele é um LLM, que ele é uma inteligência livre. A Sim, gente usa da criatividade dele, da performance, da capacidade para aquilo que educacionalmente, seja na universidade corporativa ou acadêmica, para aquela finalidade que a gente tem. Então, nós estamos podendo trabalhar a área de psicologia, a área de direito na academia, quanto normas de segurança na área de engenharia e dentro, sem permitir que o AI mentor fure, que ele traga informações que não são verdadeiras e tire o processo de segurança que a gente quer ter, né? Então a gente usa o que é um entendimento melhor dos mundos. A gente limita no sentido de não permitir que ele extrapole, mas ao mesmo tempo ele é criativo na interação com o aluno. exato. E é interessante que vocês entendam que o AI Mentor, ele é feito para o seu contexto. Ele é montado para as matérias, para o perfil de aluno, e criado os guardrails, né, os dispositivos de segurança para que ele se mantenha dentro daquilo que você define que ele deve fazer. Então ele não vai gerar conteúdos que não estejam permitidos, ele não vai ser um mero chat que o aluno, a pessoa que estiver ali cumprindo uma carga horária, vai conversar. Ele tem todo um papel específico que vai ser modulado para o seu contexto. Vou dar um exemplo específico. O que muda, por exemplo, na nossa prática de construção de curso no Moodle? Né? A gente coloca o conteúdo tradicional do professor, a gente pede material de curadoria, que é o quê? Aquilo que extrapola o conteúdo do professor, mas que está sob governança dele. Vídeos do YouTube, artigos, etc. e tal. Por quê? Porque se o aluno tiver querendo algo além daquele conteúdo, ele terá, desde que autorizado pelo professor. E aí a gente customiza a linguagem. Essa aqui é uma linguagem informal, formal ou híbrida. Então, isso que você falou é super importante. Então, quando a gente vai fazer a aplicação do AI Mentor numa instituição ou numa escola, algumas perguntas serão feitas nesse sentido. Você quer realmente que o aluno busque conteúdo fora? Então, nós vamos seguir por esse modelo. Você quer que ele tenha uma linguagem mais formal, porque é um curso para altos executivos e você está tratando de governança, se é um curso mais informal. Então, a gente pode calibrar isso por curso. Então, a gente pode, não é para a instituição somente. Então, ela tem uma abordagem de curso que você quer que tenha aquilo, e se você tem uma outra abordagem para um tipo de público diferente. Então, não é uma IA única. Ele é adaptável. Você terminou de responder aquele problema que eu falei lá no começo, né? O problema da falta de personalização no processo de aprendizagem, de ensino das instituições, né? Hoje as pessoas demandam mais personalização, a forma que a gente interage com o mundo e no processo, né, quando a pessoa se propõe a fazer um treinamento, um curso, seja acadêmico, seja corporativo, ela espere esse tipo de relação com a plataforma que ela vai interagir, e a academia traz, nessas diversas ferramentas que a gente trouxe, essa capacidade de personalizar a interação entre aluno e conteúdo. Não, e nós vamos falar de tudo, né? A gente vai falar de interface, de linguagem, de relatórios, de dashboards, aquilo tudo que a gente prepara. Mas é importante também, assim, a gente tem uma proposta pronta, né? A gente não está falando que nós estamos começando com o código livre aberto. A academia tem uma proposta visual, ela tem uma proposta de operação, que às vezes pode ser aceita integralmente ou alteradas em proporções, né? Então, E outra coisa que você responde também, né, é a pressão que
as instituições têm e modernizar, mas modernizar sem perder a qualidade pedagógica. E a questão da ética. Exatamente. Eduardo, a gente está falando para o nosso público, apresentando o produto, mas quem é o público que vai consumir o Academy AI? Olha, por experiência e pelo que a gente projetou, escolas de nível fundamental e médio, públicas e privadas, área corporativa de qualquer característica, seja pública ou privada, faculdades, nível superior, público e privado. Então, assim, a gente tem essa gama de... Ensino corporativo, né? Empresas, a gente tem casos também de clientes. A gente tem a própria escola consumindo para os professores, né? sim, formação de professor, porque, na verdade, a gente sempre pensa no aluno, mas dentro de uma escola a gente pode trabalhar a formação Um dos professores. Foi uma experiência super positiva que a gente teve em Ibirité agora, Sim. né, com a formação de professores. A gente não chegou nos alunos. Nós estamos primeiro trabalhando em educação inclusiva, formação de professores. Agora nós queremos, então, vamos dizer que a próxima etapa seja incluir os meninos na plataforma. Ok. O Moodle é compatível, a AI Mentor é compatível, os professores estão preparados, então... Perfeito. O mais legal da academia é essa pluralidade, né, de contexto que ele pode se aplicar, de contexto que ele gera valor. E maturidade no uso de ferramentas de ensino à distância, né? A gente tem clientes que já têm bastante experiência, empresas que estão começando agora, empresas que estavam em outras plataformas diferentes e estão pensando no processo da migração. Então, o perfil do público é esse. Eduardo, falando um pouco de desafios aí do mercado, né? Um tipo de demanda que a gente sempre recebeu muito é a integração com outras plataformas, né? Com, por exemplo, muito conhecido na área educacional, acadêmica, é o Swap, TOTUS, entre outras ferramentas. A academia tem condições de ser integrada a outras plataformas? Nesse momento eu vou falar da IJ, mas a academia tem, porque a gente está trazendo essa experiência para cá, né? Então a gente está evoluindo a partir desse ponto. Então a gente tem experiência com o sistema TOTUS, a gente tem experiência com o sistema Sênior, a gente tem experiência com 5 a 6 sistemas integrados, de sistema acadêmico, financeiro, RPs completo. Por quê? Porque é uma premissa do Moodle. O Moodle é o código aberto e ele é integrável ao WordPress, e-commerce. Então, assim, a gente traz para a academia essa experiência. Não é uma preocupação que nenhum cliente nosso tenha que ter. Eu tenho uma integração, estou aqui no meu ambiente e nós vamos perder a integração. Não, ela vai ser mantida. Eu quero vir, mas eu quero construir essa integração. A gente tem condição de integrar, porque o Moodle ele é adaptável nesse sentido. Então, isso não é um fator de preocupação para a gente. Não é um obstáculo, né? Não é opção. Ele precisa ser trabalhado, bem trabalhado, mas ele funciona. Swap funciona. Sim. Eles têm. A gente, quando não tem na experiência, a gente tem na bibliografia. Tendo na bibliografia, a gente pega o quê? Os códigos, o know-how que tem ali de integração e aplica. A proposta, né, do que a gente construiu com a academia é uma plataforma que permite uma transição muito tranquila, né? Muito transparente para as instituições e de forma até modularizada, né? Sem perder nada do que já foi construído e realmente, como você disse, uma evolução, não uma revolução, né? Porque revolução muitas vezes é disruptivo. A evolução ela é continuidade daquilo que já existe. A gente sabe o custo que tem para uma instituição ser disruptiva, né? Então, muitas vezes você fica ali preso naquela escolha que foi feita há 10, 15 anos atrás, porque ser disruptivo custa muito. Custa. Então, a tentativa e o nosso conceito é de trazer esse cliente, trazer essa estrutura de uma maneira viável, vamos dizer assim. Planejada, transparente e modularizada. Modularizada. Então, se a gente vem em ondas, né? A gente tem uma plataforma que chama Conecta, que ela pode, por exemplo, trabalhar com 5, 6 Moodles em paralelo. Então, você fala assim, olha, eu tenho esse Moodle aqui, eu não queria mexer nele, ele é muito complexo, a gente pode instalar um novo e com o mesmo tipo de login, seja por
AD da Microsoft, ou qualquer tipo de autenticação, autentica num e no outro. Então, assim, a gente também resolve essa questão, né? Mantém o outro, nós vamos desidratando esse ambiente, vamos crescendo esse ambiente aqui. Nós temos uma previsão que em 2 anos a gente vai estar. Mas o conteúdo que funciona aqui, imagina o trabalho que vai dar. Não, a gente migra internamente o conteúdo de uma plataforma para outra. A gente faz essa reutilização. Pensando, né, num caso de uso, né, você pode ter novos cursos que você vai começar numa nova plataforma, numa academia, e aquilo que já é mais legado e você, por algum motivo estratégico ali, não faz sentido fazer essa transição naquele momento, é tranquilo, porque com Conecta você mantém uma interface única. A gente, vamos colocar um ponto aqui, a gente agora começou até a entrar num detalhe técnico da aplicação, um deles possível de ser discutido. O que eu acho importante para quem está nos assistindo é que isso pode parecer um projeto muito complexo, grande, complexo de ser implementado, são muitas opções, muitas possibilidades, mas nós construímos, né, o Eduardo montou uma infraestrutura, um workflow para fazer esse processo de migração por etapas, onde a gente tem um processo de avaliação, isso está até na nossa página, vocês podem acompanhar, que isso vai funcionar como um trilho, uma guia, para a gente garantir agilidade e entrega desses projetos. Então, existe uma metodologia de trabalho para a gente conhecer a sua demanda, a sua necessidade, a sua realidade, a sua situação atual, onde você está, onde você quer chegar, e a gente consegue fazer esse desenho. E eu peço que você nos consulte. Eu coloco à disposição o nosso time. Tem o nosso botão de contato aí embaixo. Se quer conhecer a solução, quer conhecer o nosso modelo de trabalho, nos chame. Nosso pessoal vai atender a sua demanda e você vai ficar surpreso com a facilidade desse processo. Eu não sou engenheiro, eu sou psicólogo. Né? Então, quando você fala assim, mas tem todo um processo de construção, eu associo ao quê? A um diagnóstico, a um acompanhamento, a um acolhimento, que é muito do que a gente faz. Então, assim, é complexo, é muito variável, ok. Mas quem vai simplificar isso é a gente. Então, assim, a gente tem seria na psicologia lá na amnésia, a gente tem as perguntas chaves, a gente vai entender, né, usando um termo que você gosta muito, das dores, as necessidades, às vezes coisas que a pessoa nem percebeu que é possível fazer, a gente vai propor. Então, essa equipe, ela já chega a ser uma equipe menos técnica, é uma equipe de psicopedagogos, de pedagogos e pessoal que já vai, então, trazer a solução. E o que você falou é muito importante, é muito detalhe, é muita coisa. A gente não quer que as pessoas cheguem, né, que vocês cheguem com a cabeça cheia. Pode vir, mas nós vamos fazer esse fluxo, vamos fazer essa organização. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e vou pedir para vocês mais 1 ou 2 minutinhos para a gente voltar para responder as perguntas, tá bom? Aproveita para pegar uma água, um café, que agora a conversa entra mais específico em cada ponto que vocês colocarem aqui no chat. Até já!